Olá, pessoal! Na aula de hoje, começa a nossa quinta quinzena, nós vamos falar sobre potenciação e raiz quadrada de números, tá? Para isso, nós vamos recordar a potenciação de números naturais. Então, eu trouxe aqui um exemplo, tá? Onde o pessoal vai participar de um passeio ecológico, aí uma turma, um grupo de amigos, e aí tem um responsável lá para construir crachás, tá? Para a turma, que são assim, ó, tá? Crachazinhos onde vai colocar o nome aqui, tá? E aí, o que ele fez? Ele começou utilizando uma folha de papel sulfite, tá? O que ele fez? Primeiro ele cortou essa folha ao meio, tá? Depois ele pegou, dobrou de novo, aí cortou ao meio de novo, aí fez de novo, fez de novo. Então, pela situação aí, tá? Ele formou aí uma certa quantidade de crachazinhos aqui, ó, tá? Desse tamaninho, partindo de quê? Partindo de uma folha sulfite maior que ele tinha aqui, tá? Então, aqui tá falando que ele cortou o sulfite ao meio, depois ele cortou de novo essas duas partes ao meio, depois ele cortou as outras partes também ao meio, e mais uma vez ele cortou ao meio. Então, quantas vezes ele fez esse processo, tá? Ele fez esse processo aí, tá? E 4 vezes, tá? Então, ele pegou, dividiu ao meio, ao meio, ao meio, ao meio, ou seja, por 2, por 2, por 2, por 2. Então, ele acabou formando aí uma multiplicação, porque cada vez que ele dividia 2 por 2, tá? A gente fazendo o caminho contrário, quando ele dividia, a folha ao meio, ele ia encontrar duas partes. Duas partes ao meio de novo, 2 vezes 2, ele ia formar quantas partes? Ele ia formar 4 partes. Aí dessas 4, quando ele dividiu por 2 e quando eu multiplico por 2, ele vai formar 8 partes. E por fim, 8 por 2 de novo, 8 vezes 2, ele formou aí um total de 16 crachazinhos pequenos a partir de uma folha sulfite, tá bom? Então, pessoal, essa é a ideia que eu tenho aí da potenciação de números naturais. Nós vamos complementar agora dentro do próximo slide, porque a potenciação, ela surgiu da onde? Ela surgiu de uma multiplicação como essa, tá? De fatores iguais, da multiplicação de fatores iguais. Então, eu tenho aqui que ao efetuar a multiplicação de fatores iguais, eu tenho uma operação matemática chamada de potenciação. Então, observa aqui o exemplo anterior, do 2 pelo 2, aí 4 vezes, né? Eu tenho o 2 ali e o 4. Aí você fala assim, professora, o que é isso? Ó, o 2, ele é um fator que ele se repete, né? Então, eu tenho 4 vezes o 2, então eu tenho fatores iguais. E eu tenho aqui o fator que se repete colocado, como nós vamos ver mais à frente aí, nessa posição. E ali, a quantidade de vezes que esse fator se repete, acima, à direita do 2, como vocês podem ver aqui, né? O 2, ele tá aqui embaixo, e o 4, que é a quantidade de vezes que ele se repete, ele aparece aqui em cima um pouquinho menor, tá? E aí, o resultado dessa multiplicação do 2 pelo 2 pelo 2 aí, deu 16, porque 2 vezes 2, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 vai dar 16. Não é 2 vezes 4, 8, tá? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá bom? Então, nós temos, considerando esse exemplo dado, essa potenciação aí, 2 e o 4, mas cada termo desse aí dentro da potenciação, ele tem um nome. Ó, esse 2 aqui, ele é chamado de base. E quem é a base? Tá? A base é o fator que se repete. E quem é o expoente? O expoente é aquele número, tá? Que indica quantas vezes o fator vai se repetir, quantas vezes a base ela vai se repetir, tá? E o resultado dessa potenciação, que é o 16 que nós encontramos lá em cima, ele é chamado de potência. Então, o resultado de uma potenciação é a potência. Então, quando tiver assim, calcule a potência. Você tem que fazer essa multiplicação aí da base, ela por ela mesma, conforme a quantidade de vezes que estiver indicada no expoente.
E como que é feita a leitura dessa potenciação? 2 elevado à quarta potência, ou 2 elevado à quarta, ou a quarta potência de 2. Então, vocês aqui no 7º ano já estão familiarizados com a potenciação, porque vocês já estudaram elas no 6º ano, tá bom? Bom, pessoal, nós podemos efetuar também a potenciação envolvendo aí números inteiros, tá? Ou seja, quando a base for negativa e quando a base for positiva, né? Porque os números inteiros agora, a gente sabe que eles vêm acompanhados de sinal de mais e sinal de menos. Então, para facilitar aí a resolução, a gente vai trabalhar com algumas convenções. E a primeira delas é quando a gente tem uma potência em que a base ela é positiva. Tá? Ali já está definindo, ó, quando a potência de base positiva, ela é sempre positiva. Ó o exemplo aqui, ó, que eu vou colocar para vocês. Eu tenho mais 5 elevado ao quadrado, o expoente em 2 indica quantas vezes a base tem que ser multiplicada ela por ela mesma, no caso ali 2 vezes. Então, mais 5 multiplicado por mais 5 vai dar mais 25. Né? Agora, ali no mais 3 elevado ao cubo, é mais 3 por mais 3 por mais 3, vai dar quanto? Mais 27. Ó, se você fizer primeiro jogo do sinal, tá? Tem que fazer sempre primeiro jogo do sinal, mais com mais dá mais com mais dá mais com mais dá mais, no caso da letra B, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, sempre que a base for positiva, não importa o expoente, se ele é par, se ele é ímpar, né? 2, 3, 5, 7, o resultado vai ser sempre positivo. Agora aqui a gente já tem uma outra convenção, que é quando a potência tem base negativa. Aí nós temos duas situações. A primeira delas, ela vai ser sempre positiva, tá? Quando o expoente for par. Então, olha o exemplo que nós temos aqui. Menos 5 elevado ao quadrado, o expoente é par, o resultado vai dar positivo. Por quê? Ó? Menos 5 multiplicado por menos 5, lembra da regrinha de sinais da multiplicação? Menos multiplicado por menos vai dar quanto? Vai dar mais. Então, se eu quiser calcular direto essa potência aí, eu não precisava ter colocado aqui essa parte do meio, tá? Essa parte do meio aqui, ó, menos 5 vezes menos 5. Bastava seguir o que tá falando aqui, quando o expoente for par, ó, vai dar sempre positivo. Então, aqui eu olho para a base é negativa, mas o expoente é par, então, menos 5 ao quadrado. Quadrado eu sei que é 2 e 2 é par. Então, eu sei que o resultado vai dar positivo por causa do expoente. Aí, eu só calculo 5 vezes 5, 25, tá? Um outro exemplo, ó, menos 2 elevado à quarta. Ó, tá falando lá na regrinha que o expoente é par. Então, resultado eu sei que vai dar positivo, mas por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Vamos fazer o jogo de sinal ali. Menos multiplicado por menos dá mais. Mais multiplicado por menos vai dar menos. E menos multiplicado por menos vai dar mais. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 6. Se você não quiser fazer, né, essa multiplicação como ela tá aqui, tá? Você faz utilizando a convenção. Quando a base é negativa, o expoente é par, o resultado é sempre positivo, tá? Agora vamos para outra situação, tá? Quando a potência ela for de base negativa, ela vai ser negativa quando? Quando o expoente for ímpar. Olha essa situação aqui que nós temos aqui, ó. Eu tenho ali menos 1 elevado ao cubo, tá? Então, menos 1 é negativo, o expoente é ímpar, vai ficar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, vai dar menos 1. Ó, menos com menos dá mais, mais com menos vai dar menos, tá? Faz o jogo de sinal para você confirmar. Na letra B, menos 2 elevado à quinta. Ó, se você pegar menos 2 vezes 5 vezes, faz o jogo de sinal, menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais com menos, vai dar menos. Por que que deu 32? Porque 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2 dá 32. Então, se não quiser fazer essa parte do meio aqui, tá? Vai ter que lembrar que quando o expoente for ímpar, tá aqui, e a base for negativa, tá aqui, o resultado, tá? Vai ser o quê? Vai ser negativo, tá? Então, tem que, se não quiser pular, né, aquela parte do meio ali para fazer o cálculo, vai ter que,
né, saber dessa convençãozinha aí, dessa regrinha, tá? Da potenciação, tá bom? Base positiva é sempre positivo. Base negativa, se o expoente for par, é positivo. Se o expoente for ímpar, é negativo, tá bom? Bom, terceira convenção aqui. Potência cuja base é um número inteiro, o expoente é 1. Então, nesse caso aqui, a potência vai ser igual à própria base. Por quê? Porque se você tem expoente 1, o que acontece? O expoente não indica quantas vezes a base ela se repete, né? E multiplica ela por ela mesma. No caso, se o expoente é 1, ó, 3 elevado à primeira, basta repetir a base. 3 menos 2 elevado à primeira potência, menos 2. Mais 5 elevado à primeira potência, mais 5. 0 elevado à primeira potência, 0. Então, nessa aqui não tem mistério. Se o expoente é 1, repete a base. Potência cuja base é um número inteiro não nulo, ou seja, não pode ser 0 a base. E o expoente é 0, tá? O resultado vai ser sempre o quê? Da potenciação. Vai ser sempre 1. Então, o resultado da potência dessa potenciação, em que a base é um número inteiro não nulo, ou seja, que não seja 0, o resultado vai ser sempre 1. Então, você tem lá uma base, tá? Seja ali no caso o número natural 2, seja um número inteiro negativo menos 2, seja um número inteiro positivo mais 5, o resultado vai ser sempre o quê? 1 quando o expoente for 0. Isso aqui é melhor entendido depois que estuda-se as propriedades da potenciação, tá bom? E aqui, pessoal, eu trouxe uma observação para vocês que é muito interessante, que às vezes causa alguma confusão para os alunos, tá? Que é a questão de você ter uma base negativa. Sempre que a base for negativa, a gente coloca ela entre parênteses e aí a gente resolve assim, ó. Menos 5 ao quadrado, menos multiplicado por menos vai dar mais 25, que é igual a 25. Se a base ela não vier com parênteses, olha a diferença. O menos aqui, ó, ele está fora do parênteses. Então, indica para mim que quem está elevado ao quadrado aqui, no caso, é só o 5. Então, eu vou repetir o menos e vou multiplicar o 5 vezes o 5. O resultado vai dar menos 25. Ó, diferente aqui, tá vendo? Ó, são diferentes o resultado. Por que que é diferente? Porque o anterior estava dentro do parênteses, aí eu tenho a regrinha lá da convenção. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Tá? Se a base for negativa, mas não tiver entre parênteses, o resultado vai ser negativo, tá bom? Então, assim, ó, você tem que prestar bastante atenção que menos 5 ao quadrado dentro de parênteses é diferente de menos 5 ao quadrado, tá bom? Nós vamos falar aqui sobre as propriedades da potenciação em Z. O que isso significa? Reduzir a uma única potência. Então, ó, a primeira delas, nós vamos falar sobre produtos de potência de mesma base. Então, sempre que você falar de reduza a uma só potência, significa aplicar as propriedades da potenciação, tá? Então, o produto de potência de mesma base, ou seja, uma potência multiplicada por outra potência em que as bases são iguais. Então, a gente conserva a base e adiciona os expoentes. Então, isso aqui é muito interessante, esse slide aqui, vocês estarem voltando, estudando ele, tá? Por quê? Porque sempre que vocês forem trabalhar com potenciação, né, a gente tem que ter entendimento dessas propriedades aqui, tá bom? Então, sempre que nós temos, olha um exemplo aqui, uma multiplicação entre duas potências e as bases são iguais, olha lá, menos 4 ao quadrado multiplicado por menos 4 elevado ao cubo. As bases são iguais, mas os expoentes são diferentes. O que que a gente faz? A gente conserva a base menos 4 e soma os expoentes, ó, 2 mais 3, que vai dar quanto? Menos 4 elevado à quinta potência. Se o exercício estiver pedindo para você reduzir as potências, você presta atenção na base. Se elas forem iguais e entre elas tiver uma multiplicação, a gente tem que fazer isso. Conservar a base, repetir a base e somar, adicionar os expoentes. Se o exercício não estiver pedindo para calcular a potência, você para aí. Se o exercício pedir para calcular a potência, você tem que fazer menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Ou seguir lá a convenção. Base negativa vai ficar negativo. Por que vai ficar negativo nesse caso? Porque o expoente é ímpar, né? E aí vai ficar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, você tem que multiplicar o 4 pelo 4 5 vezes, tá bom? Mas nesse caso a gente está trabalhando só com as propriedades, então não vou calcular o resultado de menos 4 elevado à quinta.
Aí nós temos na letra B o mais 2 elevado ao cubo multiplicado por mais 2 elevado à quarta multiplicado por mais 2 elevado à quarta. Ó, a base é mais 2, então ela se repete. Aí eu somei os expoentes, 3 mais 2 mais 4, que vai dar 3 mais 2, 5, 5 mais 4, 9. Vai ficar mais 2 elevado à nona. Nesse caso, ficaria positivo o resultado. Por que que eu sei? Porque a base é positiva, o expoente é ímpar. Então, quando isso acontece, a gente vem lá naquela convenção, né? Quando a base é positiva, o resultado é sempre positivo, não importa o expoente. Se pedisse para calcular a potência, você tinha que multiplicar o 2 por ele mesmo 9 vezes, tá? Aí nós temos o quociente de potência de mesma base. É o contrário do produto. No produto, a gente soma os expoentes. Aqui, a gente subtrai os expoentes. Ó o exemplo aqui. Menos 8 elevado à oitava potência dividido por menos 8 elevado ao cubo. A gente vai conservar a base, menos 8, e vamos subtrair os expoentes. Olha só. Nós vamos aqui, ó, subtrair os expoentes. Aqui em cima, o que que a gente fazia? A gente somava os expoentes. Aqui a gente subtrai. E aí o resultado vai dar menos 8 elevado à quinta. Se fosse para calcular, seguindo lá a convenção, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Tinha que multiplicar 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, 5 vezes, tá? Agora, aqui nós temos na letra B, mais 2 elevado à 13ª potência, dividido por mais 2 ao quadrado. Então, nós temos ali a base igual, mais 2, né? E nós temos que subtrair os expoentes, 13 menos 2, que vai dar mais 2 elevado à 11ª potência. O resultado ficaria positivo. Por quê? Porque a base é positiva. E aí, você teria que multiplicar o 2 ele por ele mesmo. Quantas vezes? 11 vezes, tá bom? Aqui a terceira propriedade é a potência de uma potência. Quando a gente tem uma potência elevada a uma outra potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Então, olha o exemplo aqui. Colchete, menos 4, entre parênteses, elevado ao quadrado, é uma potência elevada a uma outra potência, elevada ao cubo. Como que é a leitura? É menos 4 ao quadrado elevado ao cubo. Então, é o menos 4 ao quadrado, que é a base, elevado ao cubo, né? No caso, para ficar mais fácil o entendimento aí. Então, menos 4 ao quadrado elevado ao cubo. Observa que a base, nesse caso, também é uma potência, uma potenciação. Então, como que a gente vai proceder? Nós vamos pegar o menos 4, que é a base, e os expoentes 2, nós vamos multiplicar pelo 3. Que vai dar quanto? Menos 4 elevado à 6ª potência. Então, na potência de uma potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Se eu fosse calcular o resultado dessa potenciação, ficaria como? Presta atenção no expoente, ele é par, o resultado é positivo, né? No caso, ficaria 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 para poder calcular. Ficaria mais o resultado de 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Pessoal, não estou calculando aqui porque o objetivo nosso é reduzir as potências e aplicar as propriedades da potenciação. Mas, voltando a falar, se o exercício pedir para calcular a potência, você tem que fazer o cálculo da potência no final, tá? Aqui um outro exemplo, mais 2 elevado à 7ª elevado ao quadrado. Então, eu vou conservar o mais 2 e vou multiplicar o 7 vezes o 2, que vai dar mais 2 elevado à 14ª potência. Se fôssemos calcular, o resultado ia ficar positivo. Por quê? Porque o expoente é par, né? E a base também ali, considerando a base é positiva. Então, o resultado ficaria positivo. Aí, teria que multiplicar o 2 ele por ele mesmo 14 vezes. Ia dar um número bastante alto, né? A potência de um produto, tá? Que é utilizada aqui, eu trouxe ela para vocês porque às vezes pode aparecer em algum exercício, né, que a gente for trabalhar. Então, a gente eleva cada fator a um expoente, porque se a potência de um produto, né, está relacionada à multiplicação. Então, olha lá, menos 8 multiplicado por mais 2. Observa que ali no caso da base dessa potenciação,
ela tem dois fatores e eles são diferentes, menos 8 e mais 2. Então, vai ficar assim, ó, menos 8 ao quadrado multiplicado por mais 2 ao quadrado. Acabou aí, tá? Se pedisse para você calcular o resultado dessa multiplicação aí, você teria que calcular menos 8 ao quadrado, o resultado que desse, multiplicado por mais 2 ao quadrado. Mas como é só para aplicar a propriedade da potenciação, a gente para aí, tá? E na redução, né, das potências, nesse caso aí, da potência de um produto. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre raiz quadrada em Z, tá? Então, trazendo aqui que raiz quadrada em N, só para a gente recordar, é aquela operação matemática que tem aquele símbolozinho ali, ó, que parece um Vzinho, um bracinho puxado, né? Que é chamado de radical, tá? Então, nós temos ali a leitura de raiz quadrada de 36 é 6. Por que eu sei que a raiz quadrada de 36 é 6? Porque 6 ao quadrado, 6 vezes 6 vai dar 36, né? Isso aí no conjunto dos números naturais. Mas e no conjunto dos números inteiros? Como é que a gente vai trabalhar com a questão da raiz quadrada? Ó, raiz quadrada de 36, ali está mais ou menos 6, tá? Aí, por que, professora? Pode dar positivo, pode dar negativo. Porque a raiz quadrada de 36, se você pegar o mais 6 e elevar ao quadrado, vai dar lá, ó. Tá vendo, ó? Base positiva, expoente é par, ó, positivo, 36. Se eu pegar o menos 6, base negativa, o expoente é par, o resultado vai ser positivo, 36. Então, mais ou menos 6, se eu pegar mais 6 ao quadrado, 36, menos 6 ao quadrado, 36. Então, a raiz quadrada de 36 pode ser positiva ou negativa, tá bom? Agora aqui, raiz quadrada de 144, mais ou menos 12, né? Então, se eu pegar o mais 12 e elevar ao quadrado, vai dar 144. Se eu pegar o menos 12 e elevar ao quadrado, também vai dar 144, seguindo as regrinhas, as convenções das anteriormente. Bom, base positiva, vai ficar positivo, resultado final 144. Base negativa, mais o expoente é par. Então, menos 12 ao quadrado vai dar 144. Alguns autores, alguns livros, eles convencionam usar a raiz quadrada sempre por valor positivo. Mas é interessante vocês aprenderem isso aqui, porque quando vocês forem estudar lá no ano, né? Vamos supor, vocês forem trabalhar com equações do segundo grau, vocês vão trabalhar em equações que o resultado, né, vai ter que determinar a raiz quadrada e pode dar um número positivo, pode dar um número negativo, tá bom? Então, vocês vão usar mais para frente também isso aqui, tá? Aí eu trouxe aqui uma atenção para vocês, por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Por quê, gente, que não existe raiz quadrada de número negativo? Pode ver que os dois exemplos que eu trouxe aqui foram raízes quadradas em que o radicando ele é um número positivo, tá? Por quê? Porque nenhum número elevado ao quadrado dá como resultado um número negativo. Ó, aqui tá falando, ó, todo número elevado ao quadrado dá como resultado um número positivo, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, vocês observam pelos exemplos anteriores, ó, quando eu peguei aqui o menos 6, que é negativo, e elevei ao quadrado, deu 36 positivo. Quando eu peguei o menos 12 e elevei ao quadrado, ele deu o quê? Deu positivo. Então, todo número negativo elevado ao quadrado vai dar um número positivo. Então, nunca nós vamos ter um número negativo, uma raiz quadrada de um número negativo. Por quê? Porque nenhum número elevado ao quadrado vai dar como resultado um número positivo, né? Porque se a gente faz mais 12, menos 12 multiplicado por menos 12, os sinais não são iguais, o resultado vai ficar positivo, tá bom? Bom, então para finalizar aqui, agora é com você, eu trouxe algumas situações, problemas aqui envolvendo, tá? Potenciação e a raiz quadrada. Então, pessoal, voltem nos slides para vocês estarem dando uma lida depois que eu postar lá no nosso grupo. Voltem à videoaula, assistem, tá? E qualquer dúvida, chama lá a professora
pergunta, no caso não tenha entendido alguma propriedade, caso não tenha entendido alguma coisa relacionada à potenciação, mas não tem mistério, tá? O que vai diferenciar dos números naturais é que agora a base é negativa e positiva, você tem que estar prestando atenção naquelas convenções que a professora explicou para vocês, tá? Porque dependendo do expoente, a gente tem aí um resultado ou positivo ou negativo para a potência, tá bom? E na raiz quadrada, lembrando que não existe raiz quadrada de número negativo, né? Então, e quando você for calcular a raiz quadrada de um número, lembra que na resposta esse número ele pode ser agora ou positivo ou negativo, beleza? É isso. Beijo e até a próxima aula. Esqueci aqui do último slide, tá bom? Mas continuando aqui, a gente tem alguns exercícios ainda relacionados à potenciação e o exercício 7 e o exercício 8 é relacionado à raiz quadrada, tá bom? Beijinhos agora então, né? E até a próxima aula.